Oi, gente. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos aqui na nossa live do Sem Peso. Vão dando oi, acenando aqui pra mim. Enquanto a gente vai fazendo essa introdução rapidinho, o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindos. Tô muito feliz de estar aqui hoje. E hoje eu queria falar, né? Quem quer emagrecer de uma forma saudável, fica aqui nessa live hoje. Quem quer se sentir bem, se sentir feliz, saudável, aqui você vai encontrar como conseguir de uma forma feliz e saudável, se você se sentir bem. Mas quem busca o milagre, né? Quem busca querer emagrecer de uma forma milagrosa, essa live infelizmente não é pra você. Então fica aqui comigo, quem busca um emagrecimento saudável. Manda pras amigas, manda pros amigos, pra todo mundo que quer emagrecer, que hoje vai ser muito legal. Enquanto isso, gente, esperando aqui uns minutinhos, vão colocando pra mim de onde que vocês são, do estado que vocês são, pra gente ir interagindo aí. Hortolândia, oi Gabi. Oi, tem da Bahia, legal, já fui pra Bahia, muito bom. Prazer, Gabi, mais uma Gabi. Silvana da Bahia, sejam bem-vindas, viu, gente? Salvador, Campinas, oi, Valinhos, legal, gente. Temos de Uberlândia, de Minas. Legal. Gente, vão compartilhando com o pessoal, tá? Com os amigos de vocês, quem quer emagrecer de uma forma saudável. Hoje eu tenho uma surpresa muito legal no final dessa live, então fiquem aqui comigo que vocês vão gostar bastante. Além de tirar bastante dúvidas, a gente separou as perguntinhas que vocês mandaram pra gente, as perguntas que acaba tendo bastante aqui. Então eu vou responder todas essas perguntas, vou tirar todas essas dúvidas, além de falar sobre a dieta saudável, dieta ideal para vocês conseguirem emagrecer. No final tem essa surpresa, tá bom? Acho que já dá para começar, né? Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Yasmin, eu sou nutricionista. Eu me formei há 8 anos atrás, em 2014. E na PUC, né, de Campinas, e de lá pra cá eu vim trabalhando em várias áreas da nutrição, porém a parte do emagrecimento era a parte onde era a área, né, onde eu mais me identificava, até porque eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, sempre gostei de dar dicas de como melhorar o estilo de vida. Eu também sou uma pessoa muito ativa, gosto de praticar bastante esporte, então eu sempre dei as minhas dicas, o que eu faço para melhorar. Então eu me identifiquei muito nessa área. Então sempre trabalhei nessa área, além de estar trabalhando em outras áreas da nutrição também, mas eu trabalhei muito no emagrecimento e de 3 anos pra cá agora eu só foquei nessa área da nutrição, né, na parte do emagrecimento, e eu também estou me especializando na parte de nutrição e estética. Eu tô aqui com uma pauta, tá, gente? Então, se eu dar uma olhadinha aqui embaixo, é porque eu tô seguindo a pauta certinha, que eu arrumei aqui pra a gente ter uma live bem legal, certo? Bom, hoje, o que eu faço aqui no Sem Peso? Eu faço atendimento nutricional com os nossos clientes. Esse atendimento é através de chamada de vídeo mesmo. Na chamada de vídeo, é um bate-papo, então eu converso com os clientes, eu vejo quais são as suas dúvidas, como que eu conheço o estilo de vida deles, como que são os hábitos saudáveis dele, como que é a rotina, o trabalho, os horários. Dessa forma, conhecendo mais como que funciona a rotina dos nossos clientes, eu consigo traçar aí a estratégia adequada, onde que eles conseguem melhorar na alimentação para conseguir emagrecer, né? Além de tudo, melhorar aí a qualidade de vida dele, né? Então, essa consulta nutricional, ela é muito bacana, a gente está tendo muitos resultados legais, porque a gente consegue entrar em contato direto aí com os nossos clientes, até para melhorar e favorecer o emagrecimento, né, com saúde. Bom,
A dieta ideal para conseguir emagrecer, né, de uma forma saudável. Gente, o que é essa dieta? Qual que é essa dieta? Essa dieta, ela não existe, tá? Dietas milagrosas, né, elas acabam, o que acontece com a gente? A dieta milagrosa, né, geralmente é uma dieta muito restrita. É uma dieta que as pessoas ficam sem comer, que elas passam fome. Consegue emagrecer? Consegue. Mas quem consegue levar isso a longo prazo, para o resto da vida? Não consegue, né? Então, a reeducação alimentar, o que é isso? É a gente associar uma alimentação saudável aliada ao consumo adequado de água, né? Então, eu vou falar um pouquinho da água para vocês. A água, por que a água é importante a gente consumir a água? A água, gente, ela é responsável, lógico, para hidratação corporal, né, principalmente, mas também ela melhora o funcionamento do nosso intestino. Então, quem tem intestino preso, muitas das vezes, não só a parte da alimentação, mas a falta da água também favorece bastante, né, na melhora do funcionamento intestinal. Além disso, a água também ela é muito importante para a absorção dos nutrientes e digestão dos alimentos também. E a parte mais importante que todo mundo fala, eu tenho metabolismo lento, eu não consigo emagrecer. Vocês sabiam que a água ela é fundamental no funcionamento metabólico do nosso organismo? Então a gente precisa tomar água. Eu sempre ensino uma continha básica, bem facinho de vocês aprenderem, até para conseguir saber a quantidade ideal de água que a gente precisa consumir, porque isso varia muito de acordo, né, com o peso da pessoa. Então as pessoas falam, o ideal é tomar de 2 a 3 litros de água. Não, às vezes você tem que tomar mais, às vezes você tem que tomar menos. Então como que é essa continha, gente? Vocês vão fazer o peso atual de agora, multiplicando por 35. Então são 35 ml de água para cada 1 kg de peso, certo? Dessa forma a gente vai conseguir saber a quantidade ideal de água que a gente precisa tomar. Conforme for perdendo peso, sempre refaz essa continha da água para vocês conseguirem bater essa média ideal de água. Dessa forma a gente consegue ter um funcionamento aí metabólico adequado, assim o nosso corpo consegue funcionar, né, da maneira adequada, tá? Além da alimentação saudável e a água, a gente precisa também ter o aliado do sono, né? A gente precisa dormir bem, a gente precisa ter qualidade no nosso sono. Então o que é importante a gente fazer? Tentar dormir o mais cedo possível, começar a fazer uma limpeza do sono. Então, na limpeza do sono, o que é importante? A gente desligar as telas pelo menos umas 2 horas antes da gente dormir. Incluir chás da noite. O chá da noite, a gente sempre vai ter propriedades que vão relaxar, que vai acalmar o nosso organismo. Dessa forma, a gente já vai começar sentindo aí o sono, abaixando as luzes. Então é muito importante a gente fazer esse ritual do sono, porque pode parecer besteira, mas o sono ele é muito importante no processo do emagrecimento saudável, tá? Porque se a gente não dorme, a gente fica estressado, acaba atrapalhando toda a nossa produção de hormônios e dificulta também o nosso emagrecimento, tá? Então nós temos a alimentação saudável, que eu já vou explicar, a alimentação ideal para conseguir emagrecer. Nós temos também a ingestão adequada de água e o sono. O quarto item, gente, é exercício físico. Então, Nutri, mas eu não gosto de fazer exercício físico, eu não tenho tempo. Gente, é movimentar o corpo, é fazer o que vocês gostam, que vocês se sintam bem. Então busque alguma coisa, que seja uma caminhada, que seja uma corrida, uma academia, uma dança, passear com o filho, andar de bicicleta. Eu só consigo fazer no final de semana. Não tem problema. Fazer uma vez, 2 vezes é melhor do que não fazer nada. Além de a gente melhorar o nosso condicionamento físico, a gente também favorece o emagrecimento, porque a gente gera gasto calórico. Então, o exercício físico, ele é muito importante. Principalmente mulheres que gostam, né, da parte, se preocupam mais, né, com a parte estética. O exercício físico, ele é fundamental, né? Então, ele melhora a questão da flacidez, diminui também, né, gordura, no caso celulite também diminui. Então, o exercício físico, ele é muito importante também, tá? Então, lembrando, a reeducação alimentar é a alimentação saudável
ingestão adequada de água, sono de qualidade e exercício físico. A gente associando essas 4 coisas, a gente consegue emagrecer, a gente consegue ter uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar, a gente consegue levar isso para o resto da vida, porque a gente vai ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, certo? Gente, eu vou vendo aqui as dúvidas, tem bastante dúvida, mas tá dando para me ouvir, né? Enquanto isso, vão compartilhando com o pessoal, vão mandando aqui coraçãozinho, interage aqui comigo, vocês estão gostando, tá dando para me entender? Coloca aqui pra mim, gente, por favor. Ó, tem bastante gente perdendo peso aqui. Vocês estão gostando, né? Legal, então. Bom, gente, então na parte da alimentação, pra gente melhorar a nossa qualidade de vida e saber o que a gente precisa comer para ter uma alimentação saudável, né? Bom, resumidamente, como que funciona? Ingestão de carboidratos, quando eu digo carboidrato, as pessoas acabam tendo medo de consumir carboidrato. Ah, que carboidrato engorda. Gente, depende. O excesso do carboidrato, não só o carboidrato, mas os outros alimentos também acaba engordando, né? Então, o que é importante vocês entenderem? Quando a gente consome os carboidratos, eles viram açúcar. Eu vou explicar bem resumido, tá? Eles vão virar açúcar na nossa corrente sanguínea. Esse açúcar se chama glicose, tá? Tendo a glicose no nosso sangue, o nosso corpo produz um hormônio que se chama insulina. E a insulina, ela utiliza essa glicose como fonte de energia dentro das nossas células. Então, ela armazena esse carboidrato, esse açúcar, dentro das nossas células em forma de glicogênio. E são as células hepáticas, então as células no fígado, e as células no nosso músculo, tá? Que são as células musculares. Então, isso é o ideal, isso acontece normalmente. Porém, o que acontece? Quando a gente aumenta o nosso consumo de carboidratos, principalmente carboidratos simples, como açúcar, doce, industrializados, né? Então, um refrigerante, uma bolacha, pães refinados. O que vai acontecer? Esse alto consumo desses alimentos vai fazer com que essa taxa de glicose no nosso sangue, ela fique bem alta, tá? Dessa forma, quando a gente tem uma taxa muito alta de glicose, o nosso corpo vai produzir bastante insulina. Quando a insulina está aumentada, o que ela faz? Ela utiliza então essa glicose como fonte de energia nas nossas células. Porém, quando esse estoque de glicogênio dentro das nossas células ele está lotado, todo aquele excesso de açúcar, a insulina converte isso em gordura. Então, isso acontece muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas acabam tendo um consumo excessivo desses alimentos. Além dos carboidratos, então além desse problema, desse excesso de carboidratos, que faz aí esse estoque de gordura no nosso corpo, as pessoas acabam comendo muito alimento com muita gordura, muita fritura. Então, toda essa junção faz com que a gente aumente mais ainda esse estoque de gordura no nosso corpo, tá? Porém, existem alguns alimentos, 3 tipos de alimentos mais exato, que a gente, junto com os carboidratos, a gente consegue fazer com que a absorção desse açúcar, né, no nosso sangue, ele vá de uma forma mais lenta, tá? Além de, lógico, diminuir o consumo de alimentos industrializados, de muito açúcar, de muita fritura, a gente também consegue, junto com os carboidratos, consumir 3 tipos de alimentos, tá? Quais seriam esses 3 tipos de alimentos? Alimentos fontes de proteína. Geralmente a gente encontra aí as proteínas nos alimentos de origem animal, principalmente, como as carnes, ovos, peixes, frango, derivados de leite, e tem também as proteínas de origem vegetal. A gente encontra principalmente nas leguminosas, que são os feijões, a soja, grão de bico, em algumas sementes, né? Por exemplo, também na clorela, na espirulina, também a gente encontra bastante proteína, em cogumelos. Além, outro nutriente também que ajuda aí nessa questão da absorção do carboidrato são as fibras. As fibras a gente vai encontrar
em cereais integrais, na aveia, no psyllium, na quitosana e também nos vegetais. Então, principalmente nos vegetais folhosos, na salada, né, nesses legumes crus, a gente encontra bastante fibra. E além das fibras, as gorduras boas, né, os alimentos fontes de gordura boa, como por exemplo o abacate, o azeite, a manteiga, as castanhas. Então, esses 3 tipos de alimentos, juntos, associados com o carboidrato, a gente faz com que o índice glicêmico, que é a velocidade desse açúcar no nosso sangue, ele vá de uma forma mais lenta. Então, dessa forma, a gente não vai ter tantos picos de açúcar no nosso sangue, evitando com que a nossa produção de insulina aumente, o nosso estoque do glicogênio não fique aí saturado e o nosso corpo não armazene nada em gordura, tá? Então, todas as vezes que a gente for fazer as nossas combinações, os nossos pratos, a gente precisa ter uma combinação adequada, uma combinação equilibrada, certo? Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para entender? Vocês estão gostando? Ó, os triglicerídeos altos. Gente, triglicerídeos alto é o alto consumo de carboidrato, tá? Triglicerídeos é uma gordura, mas que ela aumenta de acordo com o excesso do consumo de carboidrato. Então, por isso que é muito importante essa diminuição do consumo, certo? Então, na hora da gente combinar, eu vou fazer brevemente algumas combinações aí de alimentos para vocês entenderem na hora que a gente vai combinar os alimentos. Bom, na parte aí do café da manhã, vamos lá. Eu que tô atendendo bastante gente agora, eu tô percebendo que bastante gente gosta de consumir cuscuz de manhã, pão, né, bolacha, macaxeira. Gente, tudo isso é carboidrato. Como que a gente melhora a qualidade desse carboidrato? A gente não pode substituir aí um carboidrato refinado por um carboidrato integral? Então a gente pode consumir um pão integral, por exemplo. Ele vai conter mais fibra, ele vai gerar mais saciedade no nosso organismo e além disso, essa velocidade desse carboidrato indo, né, como açúcar no nosso sangue, ele vai de uma forma mais lenta. Junto com esse pão, com esse cuscuz, com a tapioca, por exemplo, vamos adicionar uma proteína. Proteína também é muito importante para gerar saciedade e obter uma resposta glicêmica adequada. Então a gente pode encontrar proteína em ovos, num queijo, por exemplo, um queijo branco, um queijo coalho, certo? Pode passar um pouquinho de creme de ricota, de cottage. Pode acompanhar tapioca, pode comer, tá, gente? Tive uma pergunta aqui de tapioca. Pode consumir a tapioca. Lembra que carboidrato nunca sozinho. Então, qual seria o problema da tapioca? Sozinha ou a gente adicionar junto nessa tapioca um recheio de carboidrato. Então, por exemplo, a tapioca com, sei lá, banana, que é uma fruta super doce, é um carboidrato, e Nutella. Essa combinação é uma combinação errada. A gente vai ter uma resposta glicêmica aí muito alta. Dessa forma, o nosso corpo vai estocar em forma de gordura. Então, para a gente melhorar a qualidade aí dessa tapioca, o que a gente precisa fazer? Junto na tapioca, né, no recheio, a gente vai colocar uma fonte de proteína, por exemplo. A gente pode colocar um ovo mexido, um queijo, a gente pode colocar até na própria massa sementes de chia, até para gerar aí uma fonte de fibra, fonte de gordura também. Colocar um pouquinho de manteiga, um fiozinho de azeite. Então, assim, dessa forma a gente vai estar melhorando aí a qualidade desse carboidrato, sem contar que vai ser uma refeição mais completa, porque vai ter proteína, vai ter carboidrato, vai ter fibra, certo? O que é muito importante também, gente, é evitar consumo excessivo de açúcar, adição aí de açúcar. Então, muitas pessoas acabam tomando café com açúcar. Então, vamos tentar adaptar aí o nosso paladar para um paladar mais amargo. Deixar de consumir açúcar, adição de açúcar também nas nossas refeições, nas nossas bebidas, porque também é uma forma da gente diminuir aquele excesso do consumo de açúcar, de carboidrato, certo? Mais pra frente tem uma perguntinha que eu vou explicar melhor sobre essa questão do vício por doce. Deixa eu ver as dúvidas aqui. Café sem açúcar, legal. Tem bastante gente tomando aqui café sem açúcar, gente.
Tem gente que não consegue tomar café sem açúcar. Já já eu vou propor um desafio aqui, sem açúcar no café. Bom, vamos para a parte do meio da manhã. O que a gente consegue consumir no meio da manhã? Frutas, por exemplo, a gente pode consumir as frutas acompanhada aí com alguma coisa, até para gerar mais saciedade. Então as frutas mais docinhas, elas vão conter mais carboidrato. Então nessa combinação das frutas, a gente pode pensar no iogurte, por exemplo, a gente pode pensar em algum cereal integral, né, em uma aveia, um farelo de psyllium, alguma coisa assim, para dar mais saciedade e ter uma resposta glicêmica mais adequada, ou até uma castanha também. Na hora do almoço, o que é importante a gente pensar na hora de montar o nosso prato? A salada é muito importante consumir sempre antes do nosso prato quente. Qual que é a ideia disso, tá? A salada, além de conter um volume grande, né, quando a gente coloca aí folha de alface, ela já tem um volume grande e também ela possui muitas fibras. Então, já de início, quando a gente vai consumir aí a nossa salada, a gente tá com bastante fome, a gente acaba matando a nossa fome de início, já nesse prato de salada. Pode colocar tudo que vocês gostam aí de verdura, de legumes na salada. E na hora que a gente for colocar o nosso arroz, o nosso feijão, a carne, a gente vai colocar de uma forma mais reduzida. Então essa preparação, né, essa refeição, vai ser aí de uma forma com menos caloria, a gente vai ter menos caloria do que na hora que a gente está com fome, a gente vai montar o nosso prato, a gente já monta de primeira já o arroz, o feijão, a gente acaba colocando muito mais. Então é até uma estratégia aí para melhorar a forma que vocês montam o prato de vocês. Mas é importante sim ter todos os tipos de alimentos. Então é importante ter carboidrato, é importante ter proteína, é importante ter fibras e os micronutrientes que a gente encontra principalmente nas verduras e nos legumes e até nas frutas, tá? Período da tarde, a gente pode pensar no mesmo esquema do café da manhã, do lanchinho. Pode ser um pão integral com creme de ricota e uma fruta. Pode ser um iogurte com uma castanha, uma geleia aí de fruta 100% natural, sem adição de açúcar. Ou pode ser só uma fruta com aveia. A gente pode bater aí uma forma de vitamina. Lembrando que a alimentação saudável, quando a gente associa também com o inibidor de apetite natural, isso também ajuda muito. A gente incluir também alimentos mais termogênicos, que vão conseguir acelerar o nosso metabolismo e também favorecer a queima de gordura, ajuda muito e também é muito importante, tá? Então a gente associando aí uma alimentação saudável com essas substâncias que favorecem o emagrecimento, então inibe apetite, acelera o metabolismo, né? Auxilia aí na queima de gordura e gera mais saciedade por conta de fibras também. A gente associando tudo isso, a gente tem um emagrecimento saudável e duradouro também, porque a gente consegue manter uma alimentação saudável, diferente de uma alimentação muito restrita. Ninguém consegue passar fome a vida toda, né? Então, se a gente consegue ter esse equilíbrio na alimentação, associando aí com esses componentes, essas substâncias naturais na nossa alimentação, a gente consegue emagrecer, consegue manter isso depois e acaba também não voltando a ganhar peso novamente, tá? Porque a gente aprendeu aí ter uma alimentação saudável e tá incluindo um exercício físico, né, uma rotina na parte de alimentação, o sono. Quando a gente consegue tornar isso como um hábito, isso tudo fica muito mais fácil. Mas é importante também a gente ter essa programação na nossa mente, né? Isso não só o emagrecimento, mas como tudo que a gente almeja lá na frente, a gente precisa passar por vários processos. E o emagrecimento não é diferente, a gente precisa sim passar por alguns processos, algumas substituições, né, deixar até de consumir alguns alimentos. Eu não estou falando para vocês retirarem 100%, mas apenas evitar, diminuir o consumo. Dessa forma, lá na frente a gente consegue, né, ter um emagrecimento saudável. E acho importante ter uma refeição livre também, né? Acho que bastante pessoas não conseguem ficar sem determinados alimentos, mas é importante a gente diminuir a frequência desse consumo, né? Desses alimentos aí excessivos, muito calóricos, com bastante gordura, bastante açúcar. Uma refeição livre já é o suficiente, por exemplo, até para você se sentir motivado, você vai estar comendo o que você gosta, com a sua família. Do que o problema dessa refeição livre é o alto consumo, a frequência dela, porque geralmente essa refeição livre vira o dia inteiro,
vira o final de semana inteiro e acaba virando aí a semana toda. Então, uma refeição livre já é o suficiente para a gente conseguir estar comendo o que gosta, mas as outras refeições livres, aliás, mas as outras refeições a gente mantém aí numa rotina saudável. Dessa forma a gente consegue emagrecer. Então isso é o equilíbrio, tá? É alimentação saudável, também se permitindo poder consumir o que gosta, certo? Gente, vocês estão gostando? Tá dando para entender? Ó, tem gente que tem o sonho de emagrecer e não consegue. Márcia, se você fizer, pegar todas essas dicas que eu tô te passando agora, você vai conseguir emagrecer sim. Eu tenho certeza disso. Você só precisa associar todas essas informações que eu tô te falando e começar a incluir isso na sua vida, nos seus hábitos do dia a dia, que você vai conseguir emagrecer. Ó, tem gente me perguntando aqui do jejum intermitente. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Ah, eu não achei mais a pessoa. Mas bom, jejum intermitente. Jejum intermitente é uma dieta, né? É uma estratégia que ela é bacana, consegue emagrecer. Porém, quem consegue fazer jejum intermitente para sempre, pro resto da vida? E outra, gente, jejum intermitente não é para todo mundo, tá? Porque se a gente restringe demais, para algumas pessoas vai gerar gatilhos de ansiedade e elas vão acabar querendo comer depois tudo, né? Acaba então piorando, ao invés de favorecer, vai atrapalhar. Porém, para algumas pessoas ajuda sim, tá? Mas é importante a gente manter aí hábitos saudáveis, é muito mais fácil da gente ter adesão na nossa alimentação do que um jejum intermitente, né? O jejum intermitente é esporadicamente, a gente vai conseguir fazer um dia ou outro e não consegue ter constância nisso, tá bom? Bom, eu tenho umas perguntinhas que a gente separou aqui. Deixa eu ver. Cardio pela manhã. Legal. Tem bastante gente gostando. Que bom, gente. Açúcar mascavo é bom. Bom, açúcar mascavo é um açúcar, tá? Então ele é um açúcar que não é tão refinado quanto o branco, mas mesmo assim ele é um açúcar. Então o açúcar mascavo numa preparação, por exemplo, num bolo mais saudável, que a gente vai comer uma fatia de bolo, legal, mas todos os dias adoçar as nossas bebidas com açúcar mascavo, ele vai ser açúcar do mesmo jeito, então a gente vai ter aí uma resposta glicêmica alta do mesmo jeito, tá? Então ele é associado com algumas receitas saudáveis, aí dá pra usar sim, só cuidado com o alto consumo, porque de qualquer forma vai ser açúcar, tá? Então vai acabar também atrapalhando aí no processo do emagrecimento. Gente, tem umas dúvidas aqui que a gente separou, que eu vou ler aqui as perguntinhas e aí eu vou respondendo, tá? Se eu tomar a medicação e parar, eu vou voltar pro meu peso de antes? E ela fala do sem peso, né? Bom, primeiro, o sem peso ele não é um remédio, tá? Ele é um suplemento nutricional que vai favorecer queima de gordura, acelera o metabolismo, gera saciedade, né? Então acaba inibindo mais a fome, a ansiedade. Então é um suplemento que, associado com uma alimentação saudável, favorece aí o emagrecimento, tá? Então deixando de tomar, aderindo essas substâncias, né, esses suplementos aí naturais no nosso organismo, quando a gente deixa de consumir, não vai voltar a ganhar peso, até porque junto com uma alimentação saudável, vocês já entenderam como que funciona essa rotina e aí acaba conseguindo dar continuidade na alimentação saudável, certo? Qual a melhor opção de alimentação para associar com sem peso? Bom, a alimentação é essa que eu acabei de explicar, né? Então a gente sempre tendo equilíbrio em todas as preparações, sempre com carboidrato, proteína, fibras, fontes de gordura boa, evitando aí industrializados, muita fritura, excesso de bebida alcoólica também. Então associando aí no geral uma alimentação saudável, vai aí trazer benefícios no processo do emagrecimento e na saúde, tá? Como conseguir comer pouco e ficar saciada por mais tempo?
eu não tô falando o nome das pessoas, né? Mas a gente teve a pergunta da Elisa e da Taine. E essa daqui é da Crislane. Como conseguir comer pouco e ficar saciada por mais tempo. Bom, como eu falei, fibra, proteína gera saciedade. E a fonte de gordura também, gordura boa, vão gerar mais saciedade. Então, comendo pouco, lembra na questão da salada que eu falei pra vocês? Quando a gente aumenta o consumo de salada, dos vegetais, eles possuem poucas calorias. Então, dessa forma, a gente introduzindo mais fibras, alimentos mais ricos em fibras, até a proteína, gera mais saciedade no nosso organismo. Então, a gente acaba diminuindo o consumo de parte calórica, né? Porque a gente vai estar aumentando o volume de salada, das verduras, diminuindo o consumo de alimentos mais calóricos, como carboidrato, por exemplo. E dessa forma, a gente vai ter pouca caloria sem passar fome, certo? O meu problema é doce, tenho abstinência por doce. Foi a Rê Andrade que mandou essa aqui pra gente. Bom, o que é importante a gente pensar? Vou falar do exemplo do café, tá? É importante a gente sempre estar adaptando o nosso paladar para um paladar mais amargo, um paladar mais azedo. Por quê? Pessoas que têm hábitos de sempre adicionar às suas bebidas, né, açúcar, então tá acostumado com um paladar mais adocicado, o que acontece? O paladar tá acostumado, adaptado sempre com esse sabor doce. Então, a abstinência por doce é sempre frequente. Quando a gente começa a adaptar o nosso paladar para sabores mais amargo, mais azedo, quando a gente acostuma com esses sabores, não que a gente vai amenizar a vontade de doce, tá? Continua tendo, é normal, todo mundo gosta de comer um doce, mas é de uma forma mais controlada. Essa vontade de doce é uma vontade mais controlada, mais amenizada. E um pouquinho de doce já é o suficiente pra gente saciar aquela vontade. Então, a adaptação do paladar, ela é essencial nesse caso aí do vício do doce. Então, conforme o nosso corpo vai se acostumando com alimentos mais amargos, mais azedo, dessa forma a gente consegue amenizar aí essa abstinência de doce. E também outra coisa, quando a gente consome muito doce, muito alimento refinado, quanto mais a gente consome isso, mais a nossa abstinência. Então também evitar consumos excessivos aí de açúcar, de muito carboidrato refinado. Tem vários estudos, gente, que comprovam que, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem aquela regra dos 21 dias, né? E esses estudos mostram sim que foi até feito, acho que foi um cirurgião plástico que fez esse estudo, e ele começou a avaliar que os pacientes que ele fazia essa cirurgia plástica, eles começavam a acostumar com essa mudança no corpo deles após 21 dias mais ou menos. E aí, depois desse estudo desse médico cirurgião, começaram a fazer estudos com alimentação, com outras rotinas, e realmente chegaram nessa conclusão que quando as pessoas se propõem a fazer durante 21 dias o mesmo ritual, a mesma habilidade, enfim, durante 21 dias, lógico, depois tem que continuar fazendo, mas após 21 dias elas conseguem se acostumar com aquilo. Então, por exemplo, no caso do café, quem aqui gosta de café adoçado com açúcar? Comenta aqui pra mim, gente. Quem que gosta? Os viciados em café com açúcar vai fazer um favor aqui. Então a gente vai fazer um combinado e vocês vão durante 21 dias começar a tomar o café sem açúcar. Durante esses 21 dias vai ser horrível, ninguém vai gostar do sabor, realmente é ruim. Eu já fiz isso, hoje eu estou adaptada com café sem açúcar. Mas durante esses 21 dias vocês vão tomar o café sem o açúcar. Depois dos 21 dias vocês vão perceber que acostumou com esse paladar, já adaptou com esse sabor, e quando for consumir um café com açúcar, não vai mais ser tão gostoso como era antes, certo? Dessa forma, vocês se adaptando com esse paladar, vocês vão conseguir evitar aí essa abstinência, essa vontade de querer comer doce, tá? É realmente reprogramar a mente e ir adaptando o nosso paladar para outros sabores, deixando de consumir aí muito sabor doce, né? Muitos alimentos mais doces. Certo? Tenho tireoide. Como faço para emagrecer? Gente, quem tem, né, o hipotireoidismo principalmente, precisa
ter uma alimentação menos inflamada, tá? Então, quais são alimentos que inflamam o nosso organismo? Farinha branca, né, os refinados, então açúcar, fritura, industrializados. Então, uma alimentação para quem tem o hipotireoidismo, a gente precisa então introduzir mais alimentos antioxidantes, como por exemplo vitamina C, vitamina A, vitamina E, muitas fibras, então a gente encontra no psyllium, na quitosana, até, né, incluindo frutas, verduras. Então, os antioxidantes a gente encontra sempre bastante, né, em chás, em frutas, em verduras, tá? Então, ter uma alimentação mais limpa possível de industrializados. Dessa forma, com esses alimentos mais naturais, a gente consegue fazer uma detoxificação do nosso corpo, realmente fazer uma limpeza, um detox. Dessa forma, a gente consegue melhorar essa inflamação no nosso corpo, melhorando a questão da tireoide e também a melhora no emagrecimento. Então, a gente consegue associar aí as duas coisas. A gente consegue melhorar a tireoide e também melhorar aí o emagrecimento, certo? Que mais? Tomo 2 cápsulas do sem peso após o café da manhã. Posso tomar antes do jantar também? Essa foi a Morra que mandou. Gente, não, tá? São apenas 2 cápsulas, né? 2 comprimidos após o café da manhã ou 30 minutinhos antes do almoço, tá bom? Sinto vontade de comer o tempo todo, mesmo sem fome. O que fazer? Essa foi a Cileide. Gente, ó, o que gera muita fome? Eu até coloquei essa perguntinha esses dias aqui nos stories, porque eu tenho bastante dúvida sobre isso. Quando a gente sente muita fome, mesmo sem ter fome, é falta do quê? Primeira coisa, água, tá? Um dos Oi, voltou, eu acho. Ó, um dos sintomas de que a água dá, né, quando a gente precisa de água, além da sede e dor de cabeça, é também fome. E quando a gente sente fome, o que a gente faz? A gente come, né? Mas pode ser falta de água também, tá? Além da falta de água, falta do consumo de fibras e de proteína. A fibra, né, a proteína, elas geram saciedade no nosso organismo. Então, se a gente não está saciado, a gente vai ter aí uma absorção rápida dos carboidratos, então vai aumentar a nossa glicose, o corpo vai produzir muita insulina e aí vai cair bastante o nosso açúcar, né, no nosso sangue, e isso vai dar fome de novo. Então, se a gente não tem a proteína, a fibra, até os alimentos fontes de gordura também, a gente não vai estar saciado e também vai acabar tendo bastante fome também durante o dia todo, tá? Além disso, a emoção, né? A ansiedade, o estresse, isso também vai gerar bastante fome. Excesso de açúcar, como eu falei anteriormente, então quanto mais açúcar a gente come, mais vontade de açúcar a gente vai ter. E dormir pouco também, e dietas muito restritivas. Então, tudo isso que eu falei aqui agora na live, vocês já perceberam que tudo isso também vai gerando mais fome. Quando a gente tem a falta de tudo isso, falta de água, de sono, quando o nosso emocional, né, a gente está muito estressado, o nosso consumo de açúcar ele é excessivo, isso tudo vai gerar cada vez mais ansiedade e mais vontade de comer, tá? E aí isso tudo também atrapalha aí no processo do emagrecimento. E aí eu tenho a última pergunta do Fábio. Tenho estômago alto e gordura da barriga, e a gordura da barriga é dura, muito difícil de queimar. Faço crossfit e tomo o sem peso. Bom, essa gordura dura, ela é a gordura visceral, tá? É uma gordura mais perigosa do que a gordura que fica aí subcutânea. A gordura visceral, o que acontece? Forma gordura entre os nossos órgãos, empurrando a parede do nosso músculo e por isso que fica um aspecto duro, tá? Então, dessa forma, acaba ficando duro, né? E aí por isso tem mais dificuldade aí de emagrecer, de perder essa gordura da região abdominal, sem contar que é muito perigoso
para doenças cardiovasculares. E como que a gente consegue melhorar isso? Praticando bastante exercício físico, né? Até para fazer aí uma queima no gasto calórico e também mantendo uma alimentação mais saudável, evitando alimentos industrializados, muita gordura e muito carboidrato. Tem bastante gente curiosa aqui na surpresa. Bom, finalizei aqui as perguntas. E agora, bom, vocês gostaram, gente? Deu para esclarecer aí as dúvidas de vocês? Bom, a surpresa é que eu vou fazer uma consulta online agora com quem quiser fazer. Então aqui vai ser uma consulta bem breve, aqui rápido. Vocês, quem quiser solicitar aqui, solicita aqui no sininho, eu acho que eu consigo ativar aqui a pessoa entrar. Quem que quer fazer uma consulta agora online comigo, gente? Bem breve, tá? A gente vai fazer aqui agora. Quanto tempo ver resultado? Isso depende muito do metabolismo, tá? Acho que tem aqui uma solicitação. Depende do metabolismo, depende de como é a sua alimentação, como que está sendo a sua rotina, se você está incluindo hábitos mais saudáveis, se você está até gerando mais gasto calórico com exercício físico, né, até com a sua alimentação. Então isso varia bastante, questão de resultado, tá? Mas é importante ter constância aí na alimentação, no exercício físico. Gente, faz aqui a solicitação para mim. A primeira pessoa que solicitar, eu consigo colocar ela aqui na live e aí eu já faço a consulta. Acho que tem uma aqui. Tá, eu vou aceitar uma pessoa aqui, tá, gente? Deixa eu ver. Maria. Foi? Acho que não tá indo. Bom, eu acho que, não sei, não tá dando certo, mas vamos perguntando aqui, que aí eu vou respondendo. Vamos perguntando por aqui. Pode perguntar, gente. Pergunta sobre a parte da alimentação, das combinações. Acho que foi. Oi. Oi. Deu. Pode resolver de vez a falta de moradia aqui em São Paulo. Oi, você tá conseguindo me ouvir? Oi, você tá conseguindo me ouvir? Dá pra tentar com pessoa? Interpretado igual partido tem pouco. A gente vai tentar com outra pessoa, tá, gente? Vai ser a Tânia. Vamos ver se dá certo com a Tânia. Escrevendo na cadeia alguns diários juntamente com a sua amiga e o homem na estrada recomeça sua vida e
Enquanto isso, vão me perguntando então, gente, sobre a parte de tudo que eu expliquei, se ficaram com alguma dúvida. Um cardápio aliado, né, gente? Bom, um cardápio é bem isso que eu expliquei para vocês. Então, desde o café da manhã, a gente sempre fazendo as combinações de carboidrato com proteína, sempre associando aí alguma fonte de fibra, tomar bastante água. Todo mundo entendeu a continha da água? A gente está tentando fazer aqui a ligação. É tão legal a consulta, eu queria que desse certo. Vamos ver se vai dar aqui. Bebida alcoólica. Gente, a bebida alcoólica, ela atrapalha, tá? Então, assim, depende do excesso de consumo. Acho que agora deu. Olá. Oi, tudo bem? Ai, que feliz. Como que você chama? Meu nome é Fernanda. Como? Fernanda? Isso. Prazer, Fernanda. Você fala da onde? Eu falo de Salvador, Bahia. Ai, que delícia. Tá calor aí? Não, agora não, tá um pouco frio, mas aqui é muito quente. Entendi. Que legal, Fernanda. Prazer te conhecer, viu? A gente vai fazer uma conversa bem rapidinha, só para eu entender como é que é a sua rotina, o que que você consome, quais são aí as suas dificuldades, para eu conseguir te ajudar. Você busca hoje o quê? O emagrecimento? O que que é que você quer hoje? É o emagrecimento, eu tenho 1,60 m de altura, eu tô Tá. pesando 78 quilos. Aham. Certo. Então você quer emagrecer, né? Eu gostaria de perder uns 10 quilos. Certo. Você trabalha, você faz o quê? A minha profissão é babá, mas no momento eu tô desempregada. Tá, entendi. E como é que é? Me conta um pouquinho da sua rotina. Então, o que que geralmente você consome, desde a hora que você acorda e ao longo do dia até a hora que você vai dormir? No café da manhã, né? Eu gosto muito do pão, infelizmente, mas agora eu já estou me policiando, eu já consegui tirar. Agora mesmo eu já comi batata, tô comendo pela manhã banana com canela em pó. Assim, a Aham. única coisa assim, doutora, que consegue me engordar é o pão. Se eu tirar ele, eu consigo perder o peso. Mas Tá, assim, eu também não sei se é ansiedade também, eu não entendo. Eu tenho sei. mais a gordura abdominal. Tá. E depois do café da manhã, o que que geralmente você consome? No café da manhã, o pão, né? O pão, assim, uma batata, um aipim. Mas assim, eu gosto disso, o biscoito creme crack. A senhora me respondeu sobre açúcar mascavo, que eu estava É? usando, não vou usar mais. Tá. Não entendi. Você consome açúcar mascavo? Isso, agora, mas o meu café é sem açúcar, eu não tomo mascavo, eu coloco quando eu faço o suco. Ah, tá, entendi. Tá. Então, assim, é importante até para você adaptar o seu paladar com o sabor natural do suco, né? Principalmente sucos mais doces, frutas mais doces. Então, por exemplo, laranja, né, uma melancia, um melão. Você não precisa ficar adoçando, porque já tem o doce da própria fruta, né? Só tem que tomar cuidado com o excesso também do suco que você toma. Porque, por exemplo, vamos pensar a quantidade da fruta que a gente usa para bater esse suco, né? Lembra que eu falei que a fruta também ela é um carboidrato? Ela também possui aí uma quantidade de açúcar, né? Então, quando a gente aumenta aí, por exemplo, o consumo de suco, o que, que vai acontecer? A fruta, no suco da laranja, por exemplo, quando a gente vai comer uma laranja, a gente acaba o quê? Uma, duas laranjas, a gente acaba no máximo chupando a laranja, né? Duas.
Quando a gente vai tomar em suco, a gente vai tomar o quê? Umas 6 laranjas, 8 laranjas, dependendo da quantidade do suco. Então, vamos pensar em questão de quantidade de açúcar, a gente vai estar tomando muito mais, né, açúcar, né, no suco do que na própria fruta. Então também, e aí além disso, por exemplo, acaba adoçando ainda mais esse suco. Então pensa na quantidade de açúcar que vai ter só no suco da fruta, entendeu? Tá. Ô, doutora, deixa eu perguntar uma coisa assim, doutora. Um pão, se eu comer um pão por dia no café da manhã, um pão francês, um só, pode ou não? Ou eu tenho que substituir ele por um integral? Olha, pode, tá? Não tem problema. Um pãozinho de manhã não tem problema. Se você associar junto com ele o consumo aí de proteínas e fontes de fibras no seu café da manhã, tá? Então, por exemplo, não gosta de pão integral? Tudo bem, então vai consumir o pão branco, o pão refinado. Então, junto com esse pão, se você adicionar uma fonte de proteína, por exemplo, né, um ovo, um pedaço de um queijo branco, você já vai estar diminuindo aí a questão desse índice glicêmico, né, que seria a velocidade desse açúcar no seu sangue. Além disso, você pode, por exemplo, incluir uma fruta com um farelo de psyllium, por exemplo, uma chia, que aí você vai estar agregando mais vitamina e mais fibra. E aí aquele pão, que ele é um carboidrato refinado, junto com proteína, com fibras, você não vai ter prejuízo em relação a isso, entendeu? O problema do pão, ele é o excesso e também consumir ele sozinho, né? Então é o autoconsumo e também nunca associar ele com esses nutrientes importantes para ter aí um índice glicêmico adequado. Certo? Que mais no almoço? Geralmente você consome o que no almoço? O almoço, arroz comum, só que não como carne, aqui em casa não entra carne. Arroz, feijão e o frango. Tá, Ou você frango, inclui salada, peixe, né? Por ou exemplo, verdura, legumes. salada, carne assim, soja. Tá, legal. Então, o que você começa a fazer? Que eu falei agora na live, né? Consumir a salada, os vegetais, antes do seu prato com arroz, com feijão e com a carne, por exemplo. Porque dessa forma, o que vai acontecer? Você vai estar, primeiro, matando a sua fome já de início nesse prato aí de salada, né? Então, tem um volume grande, tem uma quantidade boa de fibras. Então, isso vai te gerar bastante saciedade, sem contar que tem pouca caloria. Então, você vai estar ingerindo um volume grande que vai saciar a sua fome com pouca caloria. Na hora que você for comer o seu arroz, o seu feijão, né? Na hora que você for colocar no seu prato esses outros alimentos, você vai colocar de uma forma mais reduzida. Diferente de você montar o seu prato já com fome, comer tudo junto. Então, você vai comer numa quantidade bem excessiva, com bastante calorias, e aí também atrapalha o processo de emagrecimento, né? Então, a gente consegue emagrecer como? Queimando mais calorias do que o que a gente consome. Só que a ideia também não é passar fome, porque também ficar sem comer não é legal. Então, essa estratégia da gente aumentar o consumo de fibras, de proteína para gerar mais saciedade, acaba com que a gente acaba consumindo menos alimentos calóricos e aí no final do dia a gente consumiu uma quantidade adequada de calorias, não passou fome e consegue emagrecer dessa forma, de uma forma saudável, sem sofrimento, sem passar fome. Certo? Certo, obrigada, doutora. Uma coisa importante também, organização, tá? É muito importante para a gente conseguir ter adesão na nossa alimentação, ter tudo organizado. Então, por exemplo, já planejar a sua semana, tudo que você vai comer durante o seu dia, durante a sua semana. Então, por exemplo, eu vou sair agora à tarde, eu já tenho o meu lanchinho já da tarde, já pensado, já meio que pré-preparado. Eu gosto bastante de sempre falar na questão da salada, que é algo mais chato, né, de lavar, as pessoas acabam tendo preguiça, né? Então, já lava a quantidade já grande, já para a semana. Se a gente seca bem, principalmente as folhas, guarda lá num potinho dentro da geladeira, ele dura bastante, coisa de 5, 7 dias. E aí, na hora que você for fazer as suas refeições, a salada, que é a parte mais chata, que demanda aí um certo preparo, já tá fácil, é só temperar e acabar consumindo. Então, é importante você... tem gente que tem preguiça de lavar o alface. Então, assim, é importante você utilizar dessas praticidades, você organizar aí o seu dia,
para facilitar. Então, agora você está parada, né? Mas quando você voltar a trabalhar, fica muito difícil, né? Você no seu dia a dia, na sua correria, se você não tem a sua alimentação programada, sua alimentação certinha, o que você vai fazer? Vai comer tudo que vê pela frente. Ah, eu vou lá na padaria, eu como aquela coxinha, eu como esse salgadinho aqui, eu vou comer essa bolacha. E isso vai atrapalhar muito, vai acabar cada vez mais te engordando, né? Então, a importância da gente organizar, da gente conseguir planejar aí a nossa dieta, né, a nossa alimentação, é fundamental para ter adesão em hábitos saudáveis. Então, você melhorando, você conseguindo se organizar, você fazendo essas combinações que eu te expliquei e tomando água. Você toma água? Tomo, eu fico sempre com minha garrafinha aqui ao lado, sempre eu tô tomando. Muito bem. Tá? A bolacha é zero, bolacha não pode, né? Bolacha. Não entendi, Bolacha, bolacha? bolacha creme crack, ela é. Olha, a bolacha cream cracker, ela é um carboidrato refinado, tá? Ela vai possuir aí uma quantidade alta de carboidrato, então sozinho também não é legal, tá bom? Tá bom, tá. Obrigada. É isso então, tá bom, querida? Foi um prazer, viu? Prazer todo meu. Obrigada. Tchau. Imagina, tchau, tchau. Tchau. Ixi, agora como fecha? Bom, pessoal. Ah, legal. Deixa eu ver. Fernanda? Oi, Fernanda, voltou. Vamos tirar uma foto? Vamos? Legal. Você tira uma foto nossa? Você consegue tirar pra gente repostar? Acho que ela tá sem som. Você consegue tirar? E aí a gente reposta. Deu? Bom, não tem problema então. Não tem problema. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É a nossa primeira live ainda, então ainda tivemos alguns errinhos, mas nas próximas a gente vai melhorando. O que eu quis trazer para vocês era isso, são hábitos saudáveis, melhorar aí a alimentação, ter um estilo mais saudável, até para conseguir melhorar, conseguir favorecer o emagrecimento de uma forma mais tranquila e mais saudável. Tá bom? Então eu vou encerrar a live por aqui. Foi um prazer te conhecer, viu, Fer? Tchau, tchau!